Então vamos começar. Dizem os evangelhos cristãos que muitos serão os chamados, poucos os escolhidos. Parabéns, vocês foram escolhidos. Vocês vão ser nossos testadores dessa adafina. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito séria, que é cozinha de Shabat. Eu imagino que sejam todos judeus, para aqueles que não forem. O Shabat é o 7º dia da semana, o dia que Deus ordenou aos judeus descansar. 39 ações ou atitudes são proibidas no Shabat, dentre elas, fazer fogo ou cozinhar. Ok? E aí o que aconteceu? Aconteceu que as nossas Yid Shemamis, as nossas mães judias, começaram a desenvolver toda uma tecnologia de cozinhar na sexta para comer no sábado. E o grande segredo disso era guardar o calor. E daí vem o nome do primeiro desses cozidos, que é Hamin, que nada mais quer dizer do que calor. Hamin. Muito bem. Mas hoje nós vamos falar de uma filha do Hamin, a Dáfina, ou Adafina, ou Dáfina, ou Dafina, la madre de todos cocidos, como dizem os espanhóis. É dessa senhorinha aqui que nascem os cozidos, é dessa senhorinha aqui que descende até a nossa feijoada. E ela se estendeu para coisas interessantíssimas, como a gente vai mostrar já já. Aqui no Brasil, nós temos variações específicas, muito específicas, da Dafina ou do Cholent. O Cholent é a Dafina dos Askenazi, ele nasce na França. Há muita gente que fala que Cholent quer dizer Chulan, calor lento. Né? Outros acham que Cholent vem de Shil End, do fim do Shil, a hora que terminava o Shil e a gente saía para comer. Ninguém sabe direito. Já no mundo sefaradi, os nomes estão ligados ao calor, ao ato de barrear a tampa na panela. Eu vou explicar isso para vocês já já. Mas antes, alguns agradecimentos. Primeiro e antes de mais nada, ao museu. Eu agradeço primeiro ao museu por ele existir. É um orgulho para mim ver esse museu aqui em São Paulo e poder me contar para os meus amigos de fora do Brasil que nós temos o Museu Judaico. A minha mãe casou aqui em 1952. A senhora também? Pois é, a senhora também. Então isso está enraizado na vida da gente. Então, primeiro, obrigado ao museu por existir. E segundo, a honra que eu tenho de ser convidado para estar aqui cozinhando para vocês. Eu não sou um chefe, o chefe manda em alguém, eu mal e mal mando nas minhas panelas. Eu sou um contador de história que aprendeu a cozinhar para poder ilustrar as histórias que conto. Se vocês visitarem a exposição aqui em cima do ciclo judaico de vida, para cada festa eu fiz um filme de uma receita. Lá vocês têm o gefilte fish, a salada de figo, enfim, está tudo lá em cima. E a minha equipe que está comigo há milênios e que me ajuda tanto. A Vilminha, que está aqui, a Vilma está comigo há mais de... Quantos anos, Vilma? 30 anos. Ela entrou com 4 anos em casa. Né? Ela aprendeu a fazer cozinha judaica comigo e eu garanto para vocês que o varenek dela hoje é muito melhor que o meu, mas infinitamente melhor que o meu. E os bolinhos de pôr na sopa dela, ela solta o bolinho, eles flutuam no ar, assim, eles não caem. O Zé, meu genrinho, e a Cacá, minha filha, que estão sempre atrás de uma câmera, eles estão sempre filmando. Quem quiser ver a gente toda semana, domingo, 11h30 da manhã, a gente faz uma live. Todo domingo, 11h30 da manhã, por 25 minutos. No Instagram e no TikTok. Quem cozinha? Eu e minha neta, a Raquel, de 7 anos. Tá? Esse domingo não vai ter.
porque estarei fazendo receitas lá na Unibis Cultural. Nós vamos remontar na Unibis Cultural o cardápio do último jantar do Titanic. Coisa de esforço, coisa rua, né? Para quem fala ainda... Oi? Não, nós vamos comer tudo antes de afundar. A ideia é comer tudo antes de afundar. Ok? Então vamos começar. La madre de todos cocidos. Quem é a Dafina ou Dáfina? Existe um motivo para essa variação. Uma refeição preparada em uma só panela, como a maioria dos pratos para Shabat, por judeus que posteriormente vieram a ser chamados de Sefaradi, naquele momento ainda não eram, muito provavelmente em Toledo ou Granada. Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de visitar o mundo judaico de Toledo. É uma coisa esplendorosa. Foi um dos momentos mais interessantes que eu já vivi do judaísmo. Na expulsão de 1492, essa gente se manda para meio mundo, e inclusive para países árabes. E um grande lote desse pessoal foi para o Marrocos, levando a receita de Adafina. Nós vamos ver esse caminho com calma já já. Aquela panela com carne, grão de bico, legumes, é cozinhada, colocada para cozer antes do pôr do sol, né? Porque depois do pôr do sol a gente não pode mais acender fogo, e tem uma série de truques. Hoje em dia, para quem é Ashkenazi, a Dafina é o Chulent. Na verdade, ela é muito mais antiga que o Chulent. Ela é aproximadamente uns 500 anos mais velha que o Chulent. Mas é isso mesmo. Hoje em dia, o grande truque daí de Shemame é isso aqui. Um difusor de calor. Você põe isso sobre o fogo e põe a panela para aguentar uma noite no fogo baixo cozinhando. Qual que é a função do difusor de calor? Não deixar queimar o fundo da panela. Outro segredo é que uma boa Dafina, um bom Chulent, tem uma carne com osso e uma carne sem osso. Eu aqui estou usando já um ingrediente brasileiro, costela. E na hora de preparar, eu vou mostrar para vocês, a costela fica por baixo. Porque qual a função do osso? Primeiro, dá um sabor espetacular ao caldo, né? Simplesmente maravilhoso. E segundo, proteger o cozido que está em cima, né? Então, esses são os dois segredos de um longo cozimento. Isso é importante. Para aqueles que leram um pouco sobre a formação do Estado de Israel, nenhuma, nem duas, nem três vezes eu vi relatos lindos de gente desembarcando daqueles navios, na época que os ingleses proibiam, né? E o cheiro da Dafina ou do Chulent era o cheiro da Terra Santa, era o primeiro cheiro que eles sentiam na Terra Santa. E hoje, para os judeus, o cheiro, o aroma da Dafina é o aroma do Shabat. Nos shtetls, no mundo Ashkenazi, ou nas aldeias no mundo Sefaradi, você chegava no fim do dia, aquilo tomava conta da aldeia ou do shtetl, né? Até porque a maioria desses pratos, ele não era feito em casa, ele era pré-preparado em casa e era terminado de cozer em fornos comunitários que existiam para fazer pão e tal, mas na sexta-feira era ou para o Chulent no mundo Ashkenazi ou para a Dafina no mundo Sefaradi. Cozinhar a carne é algo muito antigo. Vocês podem imaginar que do momento que o homem descobriu o fogo, pôr um recipiente em cima do fogo, encher ele de líquido e pôr uma proteína, deve ter sido um passo quase que natural. É óbvio que as primeiras coisas que o homem cozinhou, e o fogo é relativamente recente na história humana. O fogo não tem muito mais que 200 mil anos na história humana. A domesticação do fogo. Então a primeira coisa que se fazia era grelhar. Põe a carne ali e grelhava. Depois você põe um recipiente, põe a carne com líquido e cozinha. E é curioso que você tem algumas evidências bíblicas que mostram que cozer carne era um costume antigo. Eu vou ler aqui, que eu temo que esteja pequeno. As instruções de preparo do cordeiro de Pesach
Recomendo o uso de espeto de árvore de romã para grelhá-lo de diversas formas, uma vez que a madeira de romã era considerada das mais secas. E é terminantemente proibido molhar o cordeiro ou cozê-lo. Psachim 7132. Ou seja, o cozido era uma forma muito popular e em Pesach era proibido. Ou seja, é um costume muito antigo, muito antigo. Aqui vocês veem os fornos comunitários. O nome adafina deriva do árabe, que significa enterrado. Né? Por quê? Porque a panela era colocada no monte de cinzas, de brasas, que a temperatura é absolutamente constante durante toda a noite. Após a reconquista na Espanha, os judeus ibéricos esconderam seus potes de ramin, quente, sob as brasas do fogo para evitar a perseguição e a exposição de práticas judaicas ou judaizantes, renomeando o prato adafina, diminutivo de enterrado. Há que se notar que as letras D, F e N poderiam remeter à frase da Mishnah, enterre a comida quente. Vocês querem ver um povo que consegue complicar o simples? É o povo judaico. A gente não podia se conformar que a dafina quer dizer enterrar. Não. Nós temos que achar uma gematria da palavra que remetesse a Mishnah. Gente, até pode ser que é isso mesmo. Who knows? A gente tem histórias do mundo judaico que podem perfeitamente comprovar isso aqui. Então, a gente não sabe. Seja como for, é isso que ela ganhou o nome. E aqui você tem fornos comunitários. Esse aqui da Polônia, esse aqui no Marrocos. Era comum barrear a tampa na panela. Se fazia uma mistura de farinha e água e você barreava a tampa na panela. Por quê? Para não perder calor. Principalmente para não perder calor e por ter o cozido não secar, porque ele ia passar a noite nas brasas. E isso, por exemplo, deu um apelido mais para o tchule, menos para a dafina, de matpônia, que quer dizer exatamente preso com barro, colado com barro. E esse barreado gera um prato no sul do Brasil, na cidade de Morretes, que é o barreado. Um prato trazido pelos imigrantes açorianos, que vieram naqueles acordos que Dom Pedro II fez para substituir os escravos. E o caso específico dos açorianos é muito interessante, porque ao invés de virem só os homens para trabalhar, dos Açores vieram jovens casais que se implantaram no litoral do Paraná e Santa Catarina e criaram suas famílias lá. E tinha uma quantidade substantiva de cristãos novos e inclusive de proto-cristãos, ou seja, judeus escondidos, né? Por que que ele fez fama nesse lugar? Porque quando o mundo descobriu essa receita que os açorianos tinham trazido, eles descobriram uma coisa praticíssima para o intrudo. O intrudo é o avô do carnaval. As mulheres do Paraná faziam essa receita, enterravam num buraco com brasa e tinha comida para os 3 dias de carnaval. Ninguém precisava ir para a cozinha. E por isso o barreado fez tanto sucesso. Obviamente ele sofreu transformações significativas, recebeu carne de porco, é uma região que planta muita banana, ele é acompanhado de banana, de cachaça de banana. E o barreado perfeito, ele tem um método muito gozado. O garçom, você vai para Morretes, deve ter 40 restaurantes que servem barreado. Aliás, é uma viagem espetacular. Você desce de Curitiba a Morretes, quase 2 horas, num trenzinho, numa litorina, numa estrada de ferro do tempo, obrigado, Viminha, do tempo de Dom Pedro. A viagem linda. Aí chega em Morretes, você come o teu barreado, que eu estou completamente convencido que eles põem cocaína nesse barreado, porque na volta você não se aguenta em pé, né, e fica falando besteira. Mas o garçom põe o caldo no prato, põe farinha de mandioca e mexe. E o ponto perfeito do barreado é esse aqui. Gente, isso não é posado para foto. Você vai em qualquer restaurante de barreado, você vê todos os garçons. Se não cair em você, aí ele serve e monta o prato aqui. Olha, vale a pena. Morretes é uma cidade belíssima. E a viagem de Curitiba a Morretes nesse trenzinho
é espetacular. E vocês vão conhecer um primo da Dafina e do Julen. O problema é que tem bacon e outras carnitas que nem todo mundo pode comer. Vocês estão vendo aqui as imigrações da Península Ibérica. Você tem um primeiro e enorme lote de imigração entre o século 17 e 18. O segundo lote, o primeiro foi do século 15 ou 17, que foram as flechas vermelhas. Aqui, entre Espanha e Portugal, você tinha quase 400 mil judeus. Quase 400 mil judeus. Só na expulsão de 1492, saíram da Espanha 250 mil judeus. Gente, isso é quase o triplo de judeus que tem no Brasil hoje. O que nos interessa nesse primeiro momento é esse grupinho aqui que saiu no século XIX, finzinho do século XVIII, meados do século XIX, foram algumas levas que foram parar na Amazônia. Por que na Amazônia? Tem mais ou menos 40 razões, isso tudo está sendo discutido lá em cima, e eu não vou ficar aborrecendo vocês aqui embaixo. Mas é esse grupo que realmente nos interessa nesse momento. Esse grupo tinha um problema, que aliás era um problema que todo grupo de judeus que emigrava para algum lugar tinha. Vocês já notaram, e é óbvio, que toda vez que um grupo de imigrantes se junta numa terra alheia, eles procuram ficar juntos, um perto do outro. Nós temos aqui a Liberdade, nós temos o Bexiga, o Bom Retiro. Os judeus, além de manter a cultura, um dos grandes motivos que os judeus sempre tiveram de ficar juntos é comprar kasher, obter kasher e obter kasher em Yiddish. Não é por acaso que todo lugar onde houve grandes colônias judaicas, você tinha 1, 2, 3, 10 expoentes da colônia que dedicavam-se à importação e distribuição de comida, porque eram esses caras que iam buscar comida kasher em algum lugar para levar. Eu aqui vou ser um pouco irreverente e vocês vão me desculpar. A estrutura do judaísmo é algo que me fascina. Se por um minuto a gente entender que a Torá não foi ditada a Moisés por Deus, mas que foi escrita no correr de quase 1000 anos, porque hoje há efetivamente testes, provas, estudos que mostram isso, a ideia de você criar todo um emaranhado que separasse os judeus daqueles povos que tinham 30, 40, 50 deuses, é maravilhosa. E uma das coisas qual era? Vamos fazer esse povo comer diferente. Porque se ele come diferente, ele não pode se socializar com os que comem iguais. Não se socializando, ele não fica tentado a mudar e ir procurar outros deuses. A estrutura da kashrut é maravilhosa. A gente poderia discutir aqui por que que o animal tem que ter o casco fendido e tem que ruminar, por que que o peixe tem que ter escamas, enfim. Mas não estamos aqui para isso, mas sim para dizer que a kashrut é uma das formas mais potentes de afirmação cultural e religiosa que o judeu tem quando longe da terra dele. Manter a kashrut é a essência do dia a dia do judaísmo. É claro que muito mais importante que a kashrut é manter o Shabat. O judeu que reza o Shabat, que mantém o Shabat, está fiel ao judaísmo. A kashrut, ela pontuava o teu dia a dia. Imagine o que é, então, os nossos amigos marroquinos chegarem numa terra onde basicamente se cozinhava com gordura de porco, os peixes são todos de rio, 90% deles de couro, não tinham escamas, né? O que é a comida amazônica? Gente, só para constar, a comida amazônica, na minha opinião, é a melhor comida do Brasil. Acho que não há uma região do Brasil que tenha receitas tão espetaculares e tão maravilhosas como a amazônica. Mas elas definitivamente não são kasher, né? São peixes de couro, eles usam muito porco, o bacon, usam ervas também, o tucupi,
Enfim, tucupi deve ser, possivelmente, o tempero mais perfeito que existe no Brasil. Vocês sabem, todo mundo sabe o que é tucupi? Não. Tucupi feito a partir da decantação da mandioca brava. Esse caldo tem que ser cozido por 5 a 7 dias para perder o ácido cianídrico e se transforma no melhor tempero que existe no Brasil. Ele é tão bom que a lenda índia que conta a história do tucupi é maravilhosa. A lua e a estrela d'alva, elas nunca se encontram. Quando uma sobe, a outra desce. Perdão. E os índios muito bem observaram isso. E contam eles que um dia elas combinaram de se encontrar e as duas mergulharem na terra, porque elas queriam ver o fogo que tinha no centro da terra. E assim foi feito, e elas mergulharam. E quando elas estão mergulhando, a grande cobra caninana, que para os índios sempre representou o mal, vem e morde a face da lua. E não acreditem em mim, peguem um telescópio e olhem, vocês vão ver lá as manchas lunares, são as mordidas da cobra. Vocês não precisam acreditar em mim, está lá. A lua chorou. E as lágrimas dela caíram numa raiz de mandioca. E isso é o tucupi. E é por isso que ele é esse tempero maravilhoso. E já estou eu. O meu problema, eu tenho esse problema que é terrível. Para contar que eu comprei uma camisa, eu saio da invenção do tear e venho vindo. Né? Eu não posso me desviar, que senão a gente vai sair daqui 10 horas da noite, o pessoal do museu me mata. A gente tem que entender que a questão da comida, e em especial da comida do Shabat, é uma questão de afirmação, adaptar os princípios básicos da culinária haláctica, do halahá, mantendo uma relação com os alimentos nativos que pudesse fortalecer a tradição marroquina e, sobretudo, renovar a aliança com o Criador. A dáfina ou a dafina é o símbolo de tudo. A comida do Shabat é o símbolo de tudo isso. Eu tive a oportunidade de visitar o Amazonas 4 ou 5 vezes, 2 vezes especificamente para coletar receitas. Coletei uma quantidade de receitas enorme, eu vou mostrar para vocês aqui já já. Estudar um pouco essa comunidade, tem histórias maravilhosas que devem estar sendo contadas lá em cima. Por exemplo, você vai nas sinagogas olhar os registros de nascimento e todos os judeus, principalmente do Amazonas, menos do Pará, o Amazonas é uma fase 2 da vida desse povo marroquino. A fase 1 é no Pará. Todos os judeus nasciam sempre em 2 datas. 9 meses depois do Rosh Hashanah ou do Pesach. Por quê? Porque era quando os homens, que eram todos mascates de rio, voltavam para casa. Então, o mundo judaico também era movimentado dessa forma. E as mulheres faziam uma série de coisas. Olha essa declaração, a dona Helena Bezecri ainda é viva. Aqui é assim no sábado à tarde. Come dáfina, toma açaí de sobremesa e dorme até o final do Shabat. Vocês vão experimentar e vão entender por que eu acho que eu desconfio de que a turma põe cocaína nessas coisas. Dá um sono. Olha o que essa gente fazia que eu ainda pude coletar. Cuscuço. O que é o cuscuz? Lembrando que este povo falava uma língua que hoje não é falada em mais nenhum lugar do mundo. O raquetia. Pasmem, mas no Marrocos o raquetia quase não é falado. E na Amazônia, principalmente em Belém, ele ainda é falado e ensinado. Eu vou mostrar já já para vocês uma receita em raquetia. Ouriça, que é um cozido de trigo. Horchata, uma bebida feita de leite e nozes. Cuajada, vocês imaginam o que seja. Fatia de las paridas, aquele pão de Natal. Rabanada. Isso é rabanada. Por que chama fatia de las paridas? Porque o pessoal dizia que a rabanada fazia muito bem para recuperar a mulher que tinha acabado de ter neném. Então era a comida principal de las paridas. Frijuelas, que são frituras com mel. Tchubaiquias, que é frituras de gergelim e mel. Um dos bons ingredientes que a culinária sefaradi tem. Você pega um limão, principalmente o siciliano, corta ele em 4, mas não totalmente. Abre, enche de sal grosso, põe no vidro. Se
você puser 3 limões no vidro, tira o suco de mais 2 e põe para cobrir e deixa. Você vai ter um ingrediente para temperar a salada, para temperar a carne, para fazer um vinagrete simplesmente espetacular. A conserva marroquina de limão é um daqueles negócios assim que está na minha lista de 10 maiores temperos da humanidade. Doce de laranja da terra, ensaladas de pimentão, a matbucha, que é um clássico, eu vou mostrar já já. Salada de tomate, berinjela, cariru ou caruru ou beldroega. Isso é algo que as idishemames marroquinas acharam e começaram a usar. Elas faziam arroz com caruru. E aqui vocês têm uma receita em raquetia. 250 gramas de tâmaras, 50 gramas de amêndoas, uma casca de meia laranja ralada, uma maçã ralada, uma colher de vinho doce e 30 gramas de canela. Sabe quantas receitas de haroset eu tenho guardadas? 117. O mundo faz haroset. A única importância é que ele tem a cor do barro do Nilo. Como você vai chegar nela? Tantofas. Aqui está uma, aliás, essa é clássica, né? E aqui ela explicou: el permiso de minha amiga Estrella Rafón de Bentuila, pongo sua receita de haroset escrita em raquetia, me parece muito gracioso porque assim habla mi madre e hablávamos em casa. Raquetia. Raquetia é uma língua que mistura o hebraico, o árabe e o espanhol. E ela era escrita com caracteres hebraicos. A origem do raquetia é muito semelhante à origem do Yiddish, né? São dialetos que os judeus desenvolveram para poder conversar sem outros interromperem. Samat bucha é um dos clássicos, talvez o prato mais clássico da Amazônia. É um cozido de tomate e pimentões, curiosamente crus. Não se queimava o pimentão. Até hoje não descobri por que os judeus marroquinos não queimavam o pimentão antes de fazer isso. É uma delícia esse patê, uma delícia. Se vocês quiserem, depois eu dou a receita. E huevos raminados. Isso é um complemento fundamental da dafina. Vocês estão vendo como esses ovos são? Olha esses. Isso é um ovo que leva miseravelmente 4 horas para fazer. E é assim, la crème de la crème. Diz a velha tradição que você nunca divide um ovo raminado com ninguém. Porque se dividir, um vai ficar sabendo os segredos do outro. Eu não fiz ovos raminados suficientes, então eu vou servir metades, mas vocês não vão saber quem pegou a outra metade. Né? Raminado? Raminado quer dizer, não é bem, é parecido com fermentado aquecido. É algo que se aquece e muda ele. Sem casca. Eu vou mostrar como faz. Uma panelinha você põe casca de cebola, café, pó de café, grãos de pimenta, vinagre, sal. Põe os ovos, põe água e cozinha. Mínimo 20 minutos. No mínimo. Idealmente 1 hora. Cozinhou durante esse tempo? Você vai tirar o ovo, que vai estar com essa cor, e vai bater com uma colher para craquear toda a casca. A casca vai ficar toda rachada. Você retorna e cozinha por mais 3 horas. Quando você descascar, olha como ficou. Esse é um dos que está aqui. Olha que bonito. Ele fica marmorizado. Você pode fazer todo preto. Ou você pode fazer, como as idishemames mais pacientes, depois que ele cozinhou aquela primeira hora, você descasca, põe uma folha de salsinha nele, amarra com uma gaze, isso é coisa de idishemame mesmo, né? E põe para cozinhar mais 4 horas. Você vai estampar a salsinha nele. 1 hora antes e 3 depois, 4 horas no total. A minha avó, que Deus a tenha, a minha Bob Clara, quando ela abria a massa, para fazer aquela friturinha que a gente põe na sopa, mandler. Ela abria aquela massa e ela já tinha, a mão dela tremia, ela vinha com o dedal de costura
um por um. E aí fritava aquilo e tinha que escolher. Ô, Carol, que bom que te ver aqui. Carol, minha diretora, edita meus filmes, cuida de mim, não deixa eu fazer besteira. Ela faz um monte de coisas legais. E minha amiga, claro. Então é coisa de chamar, porque você tem que ter uma paciência de Jó para fazer isso aqui. Para a salsinha não se mexer, tem que amarrar com a gaze, amarrar bem. A minha avó costurava isso. Ela passava a linha de costura e dava nó. Aí você faz esses huevos raminados. Bem, eu acho que acabei. Eu acho que não tenho mais nada para falar para vocês. Essa influência veio do islâmico? Então vamos lá. A raiz dessa cozinha, a raiz da cozinha sefaradita está na Espanha e em Portugal. Depois, a raiz está lá. Quando essa gente fugiu para o Marrocos, para a Algéria, para o Egito, para o Amazonas, eles foram assimilando o que tinha nesses lugares, influenciaram e foram influenciados. Então, no caso da cozinha sefaradi, ela sofre uma fortíssima influência da cozinha árabe, não há dúvida. A gente tem um caso interessantíssimo, que são dos judeus italianos, especificamente dos romanos, porque eles possivelmente sejam o Yishuv mais antigo que existe no Ocidente. Eles devem ter ido para Roma na época das revoluções, que eles foram tentar negociar com os romanos e acabaram ficando por lá. Então, na verdade, eles estão em Roma há quase 3 mil anos. E esses, sim, influenciaram e foram influenciados. A culinária judaica, os pratos à la judia, que tem no cardápio italiano, tem pela Itália inteira. Né? O consumo de alcachofra, que é uma característica do judeu, vocês sabem por quê? Porque a alcachofra é deliciosa, mas no finzinho ela tem um travinho amargo, né? Um gostinho amargo, como a vida do judeu. Sempre lá no finzinho tem um amarguinho. A gente não consegue ter uma vida doce, né? Por um monte de problemas. Então, os carchofi à la judia são algo que estão espalhados pela Itália inteira. Ali foi um caso clássico de mistura de cozinha que os judeus trouxeram. Esses judeus vinham de Jerusalém, né? Estão falando de quase 3 mil anos atrás, num momento que a Itália nem um país era um monte de pequenos reininhos, né? E lá sim, isso aconteceu. Alguém quer perguntar algo mais? Essa história de enterrar comida, existe, por exemplo, comida chinesa, que é o pato de Pequim, que é enterrado também. Isso tem um motivo assim? Não outro motivo que não seja conservação e isolamento. Se você pegar lá nos povos nórdicos, eles fazem o peixe enterrado. Graved lax, gravlax. É o salmão graved, enterrado. Enterrar é só para isolar, manter temperatura ou simplesmente isolar. Né? É uma das formas mais práticas que você tem de fazer isso. Principalmente se você vai cozinhar, você cozinha num buraco, a dispersão de calor é quase zero. Né? É só por isso. Algo mais? Vamos fazer a da fina? Eu estou com uma panela aqui que eu estou de olho nela. Eu vou pôr um nadinha de óleo. Por que é um nadinha de óleo? Porque nós vamos usar carnes muito gordurosas. Eu descobri 2 carnes. Então, como eu falei, um cozido desses... Olha o Luiz lá. Oi, Luiz. Um cozido desses tem que ter uma carne com osso. Porque vai dar sabor, o osso dá um sabor fantástico e vai ajudar a proteger. E a outra que eu vou usar, vocês não vão acreditar, é cupim. Cupim cortado em iscas. Vocês vão experimentar e vão me dizer o que vocês acham.
É um ingrediente tipicamente brasileiro. Ele vem do gado zebuíno. Não tem nada dessas besteiras que se espalhou sobre o cupim, que as vacinas vão para o cupim, que todas as doenças que o boi tem vai para o cupim. Porra, se tudo que o pessoal fala que faz, que vai, fosse para o cupim do boi era do tamanho do... O cupim do boi zebudo, da raça zebuína, é igualzinho à corcova do camelo, que é, por sua vez, igualzinho à nossa gordura em volta da barriga. É gordura que o organismo armazena para a hora de necessidade. Então, qual a vantagem do cupim? É uma carne gordurosa. O pessoal fala tanto do bife wagyu, da gordura entremeada. E, pô, um wagyu 12 está custando R$800 o quilo. Compra o cupim. Né? E o que você vai fazer com esse cupim? Dourá-lo. Vamos dourá-lo bonitinho. É óbvio que não vai dar para a gente fazer tudo que a gente quer aqui. Você vai dourar o cupim, bem douradinho, vai tirar e vai pôr a costela. Eu comprei a costela, ponta de agulha, e cortei em flautinhas. Isso daqui chama flauta de costela, é o osso. A costela é uma carne chata, ela é cheia de pelinhas, ela tem sebo, ela não tem gordura, ela tem sebo. E tudo isso você tem que limpar, dá um certo trabalhinho, é meio chatinho, mas enfim, quem aqui é churrasqueiro sabe o que uma costela pode fazer por um churrasco, assim como o cupim. Assim como o cupim. Na noite anterior eu deixei feijão branco e grão de bico na água. Para já eles irem inchando e facilitarem um pouco a nossa vida. Eu vou supunhetar que o cupim dourou. E que eu tirei ele da panela e aí eu entro com a costela. E vou dourar a costela. Ah, eu esqueci de falar. Essa costela veio com matambre. O matambre veio colado nela. Eu piquei em cubo. É uma carne deliciosa. Matambre. Mata hambre. Matambre. Mata hambre. Mata fome. É uma das carnes mais clássicas que existe. E é ótima. Ela vem muitas vezes colada na costela. E o pessoal despreza quando ela é maravilhosa. Enquanto doura, você vai pôr sal. Vai pôr pimenta. Ele é uma delícia, né? Eu ganhei da minha netinha. Não, e ele é tão nojento que ele tem luzinha. Ó. É para você cozinhar no escuro. Eu ganhei da minha neta, ele é muito legal. Bom, esses bichos vão dourar aqui. Vão dourar, vão dourar, vão dourar, vão dourar. Aí, e só aí, você vai entrar com cebola e alho. Quanto? Muito. Quanto muito? Muito demais. A cebola é... Gente, número 5:11. Os judeus se ferrando no deserto, porque Moisés quis matar uma geração de escravos para entrar uma geração de livres na Terra Santa. E em número 5:11 ele dizia assim, lembrem-se dos peixes, do alho porró e da cebola que no Egito tínhamos de graça. A cebola é essencial. Aliás, gente, os judeus conhecem duas coisas no cativeiro do Egito, que não foi um cativeiro, isso é uma outra discussão para uma outra hora, mas eles conhecem duas coisas sem as quais as Ideshesmame de hoje simplesmente não viveriam. A cebola e a galinha. Os judeus nunca tinham visto uma galinha antes do cativeiro. E no Egito, no Império Médio, você chegou a ter granjas com 10.000 animais. 10.000 galinhas. Então os judeus voltam com essas duas coisas. E, você imagina uma Ideshemame sem galinha,
e sem cebola? Vocês conhecem a história da Edishemame que tinha 2 galinhas e uma ficou doente? Ela matou a outra para fazer um iur para curar a primeira. Cebola e alho. Muita, muita, bastante demais. E por que depois da carne? Porque eu quero só suar a cebola, eu quero o gostinho dela aqui no fim. Esse foguinho miserento aqui não está me ajudando muito, mas vocês estão entendendo a lógica da coisa. Grão de bico. Feijão branco. Pode fazer um amarradinho de erva. Louro, alecrim, tomilho. Faz um amarradinho. Cobre de água. Espera ferver. Põe aquela plaquinha. Abaixa o fogo. Tampa. E vai dormir. E se secar? Gente, se secar, ferrou tudo. A gente tem... Possivelmente você vai perder o primeiro. Talvez perca o segundo, no terceiro se acerta. A vida é assim. Para tudo. E receitas como a da Fina e o Chulet são que nem bunda. Cada um tem a sua. Né? Elas... Não adianta, é assim. Você vai pôr água e vai cozinhar. Essa daqui que eu estou trazendo para vocês, ela tem 10 horas de fogo. E vocês vão sentir, principalmente, o trabalho que o feijão branco faz. O feijão branco não aguenta 10 horas. Então ele foi dissolvendo e engrossando o meu caldo. Então vocês vão comer um caldo onde vocês quase não vão notar o feijão branco. O grão de bico está presente. As idishamames marroquinas ainda faziam um bolinho de arroz, que era uma massa de arroz que era enrolada num pano e cozidas aqui dentro também. Que no Chulant é o que o pessoal chama de Shabbos Ganef, o ladrão de Shabat, né, que é aquele bolinho que rouba o sabor do Chulant. E era um costume dos judeus marroquinos do Amazonas pôr o ovo inteiro, como eu mostrei no começo. Eu resolvi pôr o ovo raminado, porque é uma história tão bonita e ele é tão interessante que eu achei que vocês mereciam conhecer e experimentar. O que eu tinha para contar para vocês era isso, não muito mais que isso. Vou pedir para a Vilma começar a servir vocês. Oi? Tem, mas aí é Chulant. Não me venha falar de coisas Ashkenazi no mundo sefaradi. Não me bagunça as coisas. Total. Você sabe como o sefaradi, os Ashkenazi chamam o sefaradi? Afro-Ashkenazi. Eu, ousadamente, dá umas boas... e vocês vão ver que essa daqui tem batatas. Eu não pus aqui, sabe por quê? Porque na hora que eu pus lá, esqueci de reservar umas para pôr aqui. Só por causa disso. Mas a batata é fundamental, porque ela é barata e dá sustância. É questão de quilo. Quanto custa o quilo da batata versus o quilo do grão de bico, do feijão e da carne? A batata é o mais barato? Põe mais batata. Nessa daqui, eu cometi uma ousadiazinha, eu me permiti uma ousadia. Eu pus uma pimentinha baniwa. O que é a pimenta jiquitaia da tribo baniwa? É uma das coisas mais lindas que existe. As mulheres da tribo baniwa plantam a pimenta, colhem uma seleção de 11 diferentes pimentas, que são colhidas, secadas, transformadas em pó, com sal, e elas vendem através de uma cooperativa. Chama Pimenta Jiquitaia dos Baniwas. Sendo um prato amazônico, eu achei que cabia um tantinho. Mas óbvio que os judeus marroquinos não usavam. Mas os judeus marroquinos, porque uma característica dos marroquinos é bastante especiaria. Sim, sim. Muitas festas colocam bastante especiaria também.
assim, como eu te falei, foi um amarradinho de frutas, de ervas. Né? Eu pus louro, tomilho e alecrim. Um segredo quando vocês forem pôr um amarrado num cozido. Você pega tudo e amarra com araminho vermelho, que vende em tudo quanto é loja de embalagem. Por que vermelho? Fica mais fácil de achar ele. Antes dele ir para a garganta do Zeider e o teu jantar terminar no Einstein. Você tem, por acaso, a receita escrita? Tem como fornecer a receita escrita dos ovos? Dos ovos? É, porque eu não consigo guardar aquela esqueminha ali. Não, mas eu vou fazer o seguinte. Você me dá o teu e-mail, eu te mando. Tá bom, então. Com prazer. Acho que a senhora aqui, e depois lá. Breno, eu sei porque eu tinha uma... Pode. É melhor você pôr a do ovo no site do... Ah, desculpa, então. Tanto a receita da Fina como a do ovo vão para o site do museu. Para o Instagram do museu. Como sempre, o museu quebrando o nosso galho aqui. Breno, por favor. Eu tinha uma parente que era de Pernambuco, judia Ashkenazi. E ela fazia... Tem um monte de parentes no Pernambuco. Até hoje eles estão lá. Então, ela fazia... A gente ia para a praia, ela dizia assim, hoje é dia que eu vou fazer um cozido. E era só de verdura. Você sabe alguma coisa a respeito? Vem dos cristãos novos? Sei. Tem um nome que obviamente eu não vou lembrar, mas tem um cozido de verdura que é ali da região balcânica e que é muito gostoso. Se eu lembrar até o fim daqui eu te conto, mas vem ali dos Balcãs. E é algo dos judeus mesmo. Como está essa da Fina aí? Tá boa? Que bom, fico feliz, aproveitem. Pessoal, enquanto vocês vão comer, eu vou estar por aqui se alguém quiser perguntar. Eu queria dizer o seguinte, foi simplesmente incrível a gente fazer um workshop nesse cenário surreal aqui, com a avenida aqui atrás. Acho que se tem um povo que é amarrado na sua comida, é o povo judeu. Como eu falei, lá em cima vocês vão encontrar uma série de filminhos que eu fiz com as comidas de cada festa. E eu acho que essa foi uma experiência legal e espero que o museu tope, sei lá, para as festas judaicas, a gente pode fazer mais uns encontros aqui e dar mais umas aulas diferentes. De resto, eu agradeço a todos vocês. Adorei poder estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem da Fina. Muito obrigado. Tem uma pergunta, desculpe. Se a gente não for dormir, a gente pode olhar e colocar uma aguinha durante o cozimento? Pode e deve. Pode e deve. Pode e deve. Se você, como dizia meu avô, se você tiver chutzpah, você confia na água que você pôs. Mas tem que ter chutzpah. Pegando a nossa apresentação, tudo começa com o Ramin. O Ramin vai dar na da Fina. Muito possivelmente foi dar no Tulen, na região de Languedoc, na França. Tudo isso gerou todos os cozidos que a gente conhece. A ola podrida, a feijoada, todos esses cozidos nacionais desses países são netos e bisnetos do Tulen e da Fina. Gente, de novo, se vocês quiserem ver mais receitas minhas, todo domingo, 11h30 da manhã, eu e a Raquel estamos fazendo receitas numa live que chama Nós na Cozinha, Instagram e TikTok. Uma vez por mês, a gente faz um encontro na Unibis Cultural que chama Cine Raiz. A gente vê o filme e depois come o filme. Esse próximo domingo agora vai ser Titanic. Nós vamos ver um filme chamado Somente Deus por Testemunha. É um filme de 1958 sobre o desastre do Titanic. Não tem todo aquele bullshit de ficar na ponta do navio fazendo assim, né? E aí vamos discutir as 17 receitas do cardápio
e realizar e degustar 3 delas. E contar algumas histórias interessantes do Titanic, 2 delas que terminam aqui no Brasil, inclusive. Meu site, esqueci de contar. Todas as receitas que eu faço, tudo que eu faço na minha vida, está no meu portal, www.brenolerner.com.br. Se vocês quiserem ouvir mais 37 histórias minhas, esse é meu último livro. O Ganso Marisco e Outros Papos de Cozinha. O Ganso Marisco é um dos contos e é espetacular. É a história de um ganso que terminou uma discussão com o Papa e com os rabinos. É uma história bárbara. São 37 contos de culinária que falam do maior banquete da história, um banquete para 67 mil pessoas, e outras coisas, e muita coisa da vida judaica do passado. Eu tenho um orgulho enorme desse livro. Ele ganhou o Gourmand Cookbook Award quando ele foi lançado, como O Ganso Marisco e Outros Papos de Cozinha. Quando ele foi lançado, ele ganhou esse prêmio como o melhor livro de literatura culinária do mundo, e eu, todo afrescalhado, embelezado, fui receber esse prêmio em Paris. Eu mereço. Gente, agora eu estou entrando no perigoso campo do bullshit. Vamos acabar. Super obrigado. Vocês tenham um excelente fim de semana e um bom Shabbat.